Agora vamos conversar sobre dois novos algoritmos de ordenação por comparação, que são MergeSort e Quicksort. Esses algoritmos são baseados na ideia de dividir para conquistar, uma ideia que é muito comum em lidar com problemas grandes em computação. A ideia da divisão e conquista, você olha para um problema e, ao invés de tentar resolvê-lo de forma global, você vai particioná-lo em problemas menores que são mais fáceis de resolver. E isso daí, o principal ganho é em questões de performance. Então, por exemplo, um problema grande você divide em subproblemas menores. Não importa a quantidade de subproblemas, precisa ser no mínimo dois. Tá? Você pega um problema maior e divide em no mínimo dois subproblemas menores. Essa é a fase de divisão, a ideia de divisão. Tá? Em seguida, você procura resolver de forma recursiva cada subproblema isoladamente. Tá? Então, de um problema grande, você transformou em diversos problemas pequenos. Esses problemas pequenos são resolvidos utilizando recursão. Tá? E essa fase de resolver cada subproblema é o chamado de conquistar. Resolver um subproblema menor pode representar um ganho de performance muito bom do que resolver um problema maior. Tá? Então, essa é que é a fase de conquistar. Por fim, você vai precisar combinar respostas dos subproblemas. Tá? E isso aí é o que se chama a fase de combinar as respostas dos subproblemas. É importante também ter-se uma boa estratégia de combinar as respostas dos subproblemas para que valha a pena utilizar a ideia de dividir para conquistar. Tá? Então, nessa fase de combinar, as respostas dos subproblemas são combinadas para poder se construir a resposta global. E todo esse processo leva a uma melhoria de performance se você fosse lidar com um problema na sua forma original. A ideia de dividir para conquistar ela é muito útil também em diversos outros tipos de problemas em computação, não apenas em ordenação. Então, é baseado na ideia do raciocínio composicional, em que você consegue decompor, tá, coisas grandes em coisas menores, lidar com essas coisas menores e aí reconstruir a resposta através da composição dos resultados locais ou menores. Tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, de se encontrar num paradigma de programação funcional, em que você pensa em resolver o problema através de funções simples. E aí você combina essas funções simples para poder ter uma função mais complexa que resolve o problema todo, tá? Através da decomposição em funções simples. Tá? E um outro cenário que é muito utilizado também, a ideia de dividir para conquistar, é o cenário de lidar com grandes volumes de dados, ou seja, o Big Data. Tá? Em que o problema de você lidar com um grande volume de informação, tá? Ele ganha performance porque você consegue quebrar e lidar com quantidade de informações menores e reconstruir a resposta no tempo hábil. Tá? Então, em diversos outros cenários e contextos, é fácil encontrar essa ideia de dividir para conquistar, que normalmente leva a algoritmos bem rápidos e próximos da performance ótima, como nós vamos ver no caso do MergeSort e do Quicksort. Vamos começar com o MergeSort. É um algoritmo de ideia muito simples. Então, tem-se uma entrada aqui que não é ordenada, tá? E a ideia do MergeSort, ele vai quebrar essa entrada em duas entradas o máximo possível de mesmo tamanho. Tá? Se a entrada tiver tamanho ímpar, obviamente não vai conseguir ser quebrada em duas sublistas menores. Tá? Então, o MergeSort ele vai quebrando a lista, tá, recursivamente até chegar a uma lista trivial de tamanho 1, né, onde não se precisa aplicar algoritmo de ordenação nenhum a essas listas. Feito isso, ele começa a reconstruir a resposta, ou seja, pega duas listas de tamanho 1, constrói uma lista ordenada de tamanho 2 e por aí vai.
vai pegar duas listas ordenadas de tamanho 2 e vai construir uma lista ordenada de tamanho 4, tá? E por aí vai até que ele consegue construir uma lista ordenada com a resposta final desejada. Então essa é a ideia do Merge Sort. Bem simples e que leva a uma eficiência ótima. Aqui está o algoritmo do Merge Sort. Certo? Ele recebe uma lista aqui, se o tamanho da lista for 1, ele simplesmente retorna, não tem o que se fazer na lista. Se não, ele vai aplicar recursivamente a mesma ideia na lista indexada de 1 até a metade, tá? Vai aplicar o mesmo procedimento na lista indexada da metade mais 1 até o final, e depois ele vai fazer o merge dessas duas listas ordenadas. Esse algoritmo de merge aqui pode ser implementado tranquilamente utilizando um recurso de lista, linked list ou array list de Java, ok? Que é o que nós vamos mostrar. E vamos ver o tempo que se leva para poder fazer o merge de duas listas ordenadas. A ideia do merge é sempre olhar, eu tenho duas listas, uma left e uma right, tá? E vou sempre olhar para a cabeça da lista. Essas listas já estão ordenadas. Então, nós vamos olhar para a cabeça o primeiro elemento da lista e procurando julgar elas, tá? Para poder trazer o menor desses elementos aqui para a minha lista de resposta. Então, eu aloco aqui uma lista de resposta, onde já vou colocar minha resposta, e vou aqui ficar em um laço olhando. Enquanto eu tiver elemento na lista da esquerda e tiver elemento na lista da direita, tá? Eu vou olhar para o primeiro elemento da esquerda e o segundo elemento da direita. Tá? Então, se acontecer do primeiro elemento da lista da esquerda for menor ou igual, nós removemos ele da lista da esquerda e adicionamos ele na lista de resultado. Tá? Se isso não for verdade, é porque o da direita é menor, nós fazemos isso no da direita. Tá? Esse trecho de código aqui para o caso de eu consumir uma das listas antes e ela chegar a ter tamanho 0, eu simplesmente vou fazer o append, vou colocar todos da lista que tem ainda elementos lá na minha lista de resultados. Isso pode acontecer para a lista da esquerda ou para a lista da direita. Se eu consumir a lista da direita primeiro, eu pego todos os elementos restantes da lista da esquerda e adiciono na minha lista do resultado. E, por fim, eu retorno o meu resultado. Ok? Então, a ideia toda do algoritmo é olhar sempre para os primeiros elementos das duas listas para poder posicioná-los, eles de forma correta na lista da resposta e continuar olhando os primeiros elementos do restante das listas. Ok? Bem, como é que a gente calcularia o tempo de execução desse merge? Tá? Somente desse procedimento merge. O segredo está aqui em tentar dimensionar a quantidade de repetições desse laço. Note que todos os outros comandos eles são constantes. Então vamos nos concentrar aqui. Eu olho aqui se tem algum elemento na lista da esquerda ou se tem algum elemento da lista da direita e removo ele da esquerda ou removo da direita. E ambos eu adiciono lá, tá? Em ambos comandos eu removo e adiciono lá na minha lista de resultados. Então veja, no pior cenário eu poderia ter duas listas de mesmo tamanho, tamanho 10, por exemplo. Tá? Todas elas estão ordenadas em que eu pegaria um elemento da esquerda, porque ele é menor, removeria e colocaria. E iria iterar novamente. Tá? Essa iteração, enquanto eu tiver elemento da esquerda e na direita. Então, eu poderia retirar um da esquerda, ela vem para tamanho 9. Na próxima, eu retiraria um da direita, ele vem para tamanho 9. Na outra, retiraria um da esquerda, ela vem para tamanho 8. Na outra, retiraria um da direita, ela vem para tamanho 8 e por aí vai. No pior cenário, eu tiraria um de cada lista a cada iteração, ok? E a cada iteração, cada lista aqui, ela diminuiria de tamanho 1. Então, é fácil enxergar que esse algoritmo daqui, esse trecho de código, ele vai ter
complexidade do tamanho da lista da esquerda mais o tamanho da lista da direita. Essas listas da esquerda e da direita, elas vieram de um particionamento prévio, tá? Que se a gente fosse pensar no primeiro particionamento, eu tenho uma lista de tamanho n, se eu particiono ela a primeira vez para poder ordenar, tá? Então eu vou ter duas listas de tamanho n sobre 2. Tá? Então, pensando no procedimento de fazer o merge de duas listas em relação ao tamanho da lista original, que foi particionada em duas de mesmo tamanho, nós teríamos que o tempo do merge é do tempo de n, da lista original. Tá certo? Então, uma vez descoberto o tempo do merge, vamos ver como é que funcionaria esse algoritmo numa pequena simulação. Então, aqui está um exemplo de entrada, um array de tamanho 8, tá? Em que tem elementos aqui que não estão ordenados. E nós vamos mandar ele computar aqui a lista ordenada utilizando a estratégia do merge sort. Então, começando aí esse algoritmo. Ele primeiro particionou aí, certo? Na metade, e está aplicando o merge sort na primeira metade. Tá? Fez o merge aí desses dois elementos. Pegou os próximos dois elementos, viu que o 5 é menor, o 38 é maior, e aí reconstruiu a resposta. Agora ele vai olhar para essas duas listas de tamanho 2. Primeiro vem o 3, depois o 5, depois o 38, depois o 44. E aí montou a lista de tamanho 4 ordenada. Vai fazer o mesmo raciocínio com a lista da direita. Então, olhando 47 e 15, 15 vem primeiro, 47 vem depois. Reconstruir a lista de tamanho 2. Olhando 36 e 26, 26 vem primeiro, 36 vem depois. Reconstruir a outra lista de tamanho 2. E agora combinar essas duas listas de tamanho 2. 15 vem primeiro, depois o 26, depois o 36 e depois o 47. E aí tem-se construída a lista de tamanho 4. E agora, para combinar as duas listas de tamanho 4, o algoritmo merge vai jogando o 3, o 5, o 15, vem o 26, vem o 36, 38, o 44 e o 47. Ou seja, isso daí é o merge das duas listas de tamanho 4. E aí o algoritmo conseguiu reconstruir a resposta final. Tá? Então, essa foi um exemplo de execução do merge sort. Agora, olhando para o algoritmo, vamos tentar extrair a relação de recorrência, que é um algoritmo recursivo, e resolvê-la para descobrir o tempo do merge sort. Então, só recordando a ideia de extrair relações de recorrência, o merge sort, para lidar com uma entrada de tamanho A, com a rede de tamanho A, que é um tamanho n, tá? Ele faz duas chamadas recursivas, onde o argumento a cada chamada recursiva ele é reduzido, ele tem a entrada reduzida pela metade. Tá? Nos demais trechos de código, nós temos aqui que o merge ele tem complexidade tamanho n, tá? E esse pedaço de código aqui destacado em vermelho, ele tem um tempo constante. Então, reunindo aqui esses termos para montarmos a relação de recorrência, nós temos que o merge sort, né, ele tem como relação de recorrência t de n é igual a 2t de n sobre 2, ele faz duas chamadas recursivas, certo? Chamando aqui, reduzindo a entrada pela metade a cada chamada recursiva, e gasta um tempo linear para poder combinar as respostas das chamadas recursivas. Para calcular o tempo ou resolver essa relação de recorrência, nós já sabemos que podemos aplicar tanto a árvore de recorrência quanto o método mestre. Vamos resolver pela árvore de recorrência. Notem que a cada nó daqui da árvore, o tempo para processar uma entrada n faz duas chamadas com o tempo para processar as metades. E aqui a gente iria expandindo até que encontra aqui a altura dessa árvore de recorrência, que vai ser log de n. Caso vocês tenham dúvida nesse cálculo, voltem ao vídeo da aula sobre cálculo de tempo de algoritmos recursivos. Ok? Uma vez feito isso, nós vamos resolver os termos da árvore. E aqui, a minha relação de recorrência é que o tempo para combinar a resposta de chamada recursiva, ele é igual à entrada.
Então, nesse caso daqui, eu tenho n sobre 2 mais n sobre 2, n sobre 4 mais n sobre 4 mais 4, duas vezes também mais n sobre 4, tá? E aqui eu consigo calcular o custo de cada nível da árvore, tá? E aqui no primeiro nível eu tenho n, no segundo n, no terceiro n e por aí vai. Ou seja, somando esses custos, nós temos n vezes h. Como h é log de n, nós temos que o tempo do mês de sorte é n log de n. Pelo método mestre, nós temos que a é 2, b é 2 e a função é n. E aí, comparando n com n elevado a log de a na base b, nós vemos que dá igual. E aí o algoritmo tem um tempo n log de n. Agora podemos concluir algumas propriedades interessantes sobre o mês de sorte. A performance dele é n log de n. Não importa se pior ou melhor caso, tá? O algoritmo não é afetado pelo fato de se dar a ele uma melhor ou pior entrada, tá? Porque o tempo do merge para fazer a merge de duas listas ordenadas é sempre o mesmo. E a estratégia de quebrar, ela vai quebrando até que se obtenha uma lista de tamanho 1, não importando se é o melhor caso ou o pior caso. Se o algoritmo é in place ou não. Nós vimos que o merge sort ele constrói uma nova lista, tá? De tamanho maior e faz um merge de duas listas ordenadas. Então, esse algoritmo não é in place. Tá? Com relação à estabilidade do algoritmo, é fácil olhar e compreender essa propriedade, né, olhando para o merge, tá? Em que o merge ele vai olhar para os primeiros elementos das duas listas que ele quer combinar, tá? Se acontecer do primeiro elemento, do primeiro elemento da lista da esquerda ser menor ou igual do que a lista da direita, ele vai e adiciona o primeiro elemento da lista da esquerda. Se não, ele adiciona o da direita. Vamos só tentar visualizar um cenário em que eu tenho duas listas 1, 7 e 9 e 3, 7 e 14 que já estão ordenadas para serem combinadas. E aí nós vemos que o 7 aparece aqui e aparece aqui, tá? Destacado em cores diferentes. Na hora que vai se fazer o merge seguindo esse raciocínio, nós vemos que o 7 que está aqui na lista da direita, ele vem primeiro, e o 7 aqui da segunda lista, ele vem segundo. Obviamente, esse 7 de amarelo e em azul, eles estavam nessa ordem na lista de entrada, que foi quebrada, começou a ser ordenada, e aqui a mesma ordem que eles apareciam lá na entrada foi preservada, tá? Ou seja, este algoritmo daqui é estável.